Fala comigo, Vascão, tudo bem? Meu nome é Marco e vamos aqui falar um pouquinho sobre o clássico entre Flamengo e Vasco, que acontece hoje às 21h30 no Maracanã, válido pela terceira rodada do Carioquinha 2026. Mas antes, Vascaíno, dá uma olhadinha aqui, ó, no que falou o Verratti na despedida. Cara, eu falei para o presidente, me tocou, me tocou ficar no momento ruim, né? E agora quando as coisas estão mudando, a gente tem que sair. Então, Vascaíno, concordo plenamente com ele, tá? Infelizmente, ele roeu o osso, chegou na fase difícil de desorganização total do Vasco da Gama, com aquela praga da 777, quase que destruindo de vez o clube, tá? E foi muito importante na recuperação, na fuga do rebaixamento em 2023, foi muito importante no Campeonato Brasileiro 2024, onde não passamos sufoco com relação ao rebaixamento e chegamos à semifinal da Copa do Brasil. E 2025, com um pouco menos de intensidade, principalmente após a chegada do Diniz, onde o jogo do Diniz não encaixou com o Verratti, ou o Verratti não encaixou com o jogo do Diniz, mas mesmo assim ele conseguiu ser o artilheiro do Brasil com 27 gols e fazer aquele golzinho lá contra o Fluminense que nos garantiu, nos levou, nos deu a chance de irmos para disputar a final da Copa do Brasil. Verratti, obrigado, vai com Deus e boa sorte aí. Seja feliz aí no Cerro Porteño. Vamos lá. Falando de Flamengo e Vasco, né? O Flamengo aí iniciou o campeonato com o Malvadinho. Malvadinho versão 2026 pode ser chamado também de saquinho de pancada rubro-negro, né? Todo mundo foi lá e deu uma pancadinha no Malvadinho. Só a Portuguesa que não conseguiu exatamente no jogo de estreia na primeira rodada, porque a arbitragem ficou dando acréscimo até empatar, né? Começou com 7 minutos de acréscimo, terminou com 10 assim que eles empataram o jogo. Mas mediante afirmações aí de que eles iriam disputar os dois clássicos, agora contra o Vasco, depois contra o Fluminense com time reserva ou com sub-20 mesclado ali, voltaram atrás, resolveram não arriscar manchar a história, porque daqui a 100 anos ninguém vai querer saber que foi o sub-20 ou foi o misto frio do Flamengo. Vai querer dizer que o Flamengo perdeu para o Vasco, talvez de uma forma acachapante. Eles resolveram colocar aí o que eles têm de melhor, o time principal, para encarar o Vasco. Isso é ruim para o Vasco? Não. Ruim para o Vasco é não ter o Ryan, tá? Que o Vasco resolveu aceitar a proposta do Burnout. O atleta e seu staff já haviam aceitado, tá? Uma bagatela aí de 60 milhões de reais no bolso do garoto. Quem não ia querer, né? Já acertar na Mega Sena acumulada assim, mudar de vida já, ele e a família dele toda de uma vez. E vai jogar na Premier League, gente. É um time mediano, é um time sem força, mas é um time que revende bem seus jogadores. E se o Ryan demonstrar o bom futebol que demonstrou aqui, com certeza ele vai ser revendido lá, vai dar mais lucro para esse time inglês aí, para o tal do Bournemouth, mas vai vencer na carreira, vai vingar e vai confirmar a expectativa que ele vai vir a se tornar um grande jogador. Mas voltando ao clássico, o Vasco também vai com o time principal, infelizmente desfalcado do Ryan, tá? E fica ali a dúvida. Fala nisso, dá uma olhada aqui. Olha a pré-escalação. Como eu sempre digo, o Gé normalmente não erra, né? Se ele falou que a pré-escalação é essa daí, que provavelmente, né, 99% de certeza, esse time vai jogar aí. E do que tá aí, a única dúvida é quem vai jogar na vaga do Ryan? DVD ou GB? E aí, Vascaíno, com quem você entraria? Eu, especificamente, eu entraria com GB, tá? Até para forçarmos aquela jogadinha Constantinopla de que não temos mais o Verratti, né? Mas temos o GB ali, que é uma versão do Verratti 2.0, um pouco melhorado com a bola no pé ali, tá? E no segundo tempo, quando os dois times estivessem mais cansados, aí eu viria com a correria do DVD. Porque você botar o DVD para aplicar a correria maluca em cima do Flamengo descansado é besteira. No segundo tempo, quem é que vai correr? O GB? O GB não tem a mesma velocidade, a mesma força física que o DVD, né? Então bota o GB ali no primeiro tempo, pô, forças iguais, todo mundo descansado. E no segundo tempo, quando o Menguinho cansar, vamos com o DVD e com o que tivermos de melhor na reserva para enfrentarmos aí o Flamengo. O que muito me incomoda, Vascaíno,
é que vocês viram o jogo aí contra o Nova Iguaçu, a rodada passada. O time reserva do Vasco não tem motivação nenhuma para ser titular. O que se espera de um reserva é que quando ele tem a oportunidade de mostrar serviço, ele vá lá e doe a vida, sangre dentro de campo para mostrar para o treinador, ó, tô aqui, hein? Quando você quiser, pode me lançar de titular que eu vou corresponder. E nós vimos ali os 11 jogadores que iniciaram a partida, tá? Não demonstraram nada. Também com os salários que já ganham, né? Hugo Moura vai demonstrar raça, sangue para ser titular com o salário que já tem? Qual a motivação que ele tem? Nenhuma. Tá? Tanto que o destaque do jogo contra o Nova Iguaçu foi o Colômbia, o Andrés Gomes, e depois foi o garoto, acho que o João Vitor, que entrou também, fez uma fumaça ali. O JP foi discreto e vida que segue. Então, se precisarmos desses reservas sem sangue, como eu já falei, estaremos prejudicados. Mas não tem nada disso. Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o poeta. E o Vasco tem plenas condições de superar o Flamengo. Não tem essa de, ai meu Deus, eles vão vir com o time principal, não vai dar para o Vasco. Claro que dá. Ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, tanto no turno quanto no retorno, foram 2 empates, 0-0 e 1-1. E no 1-1, o Vasco teve plenas condições de vencer o Flamengo. Não venceu, só Deus sabe por quê, né? Mas hoje, mais preparado, hoje, mesmo voltando de férias, que eles também estão, o Vasco está mais entrosado, tá? Vai sentir muita falta do Ryan? Vai. Mas temos plenas condições de desmontar a defesa deles. De repente o Diniz consegue bolar um esquema de jogo ali diferenciado e a gente pode vencê-los. E se perdermos? Pô, Vascaíno, não muda nada. Campeonato Carioca não nos leva a nada que não seja zoação, que não seja alimentar a velha e boa rivalidade. Campeonato Carioca nos leva aonde? Até ano passado era obrigatório disputar para poder participar da Copa do Brasil. A partir desse ano, nem isso. A CBF já ditou as regras para a participação na Copa do Brasil. Os times da Série A todos vão participar, então não tem porquê o Vasco ficar se matando no Campeonato Carioca. Perder para o Flamengo no Campeonato Carioca é chato, porque estatisticamente vai constar lá mais uma derrota para o Flamengo. Mas não altera em nada o ânimo, não altera em nada o calendário de disputas do Vasco e também não altera em nada a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, porque, né, não tem como. Classificam-se 4 para a próxima fase. O Vasco já tem 4 pontos. Não, impossível não se classificar. Resumindo, não tem muita notícia com relação ao clássico. É o time aí que eu já mostrei pela escalação. E vamos aguardar aí. Depois eu vou gravar outro vídeo falando aí das contratações, principalmente desse Nestroça aí, tá? Parece que é um Andrés Gomes, né? Igual Andrés Gomes, joga na mesma, né? Joga na mesma não. Ele tanto pode jogar pela direita como esquerda, assim como Andrés Gomes, tá? Temos agora 2 flechas, né? Falta o alvo, que é o camisa 9, era o Verratti, era o Ryan, agora não é mais. Vamos ver quando o Brenner chegar como é que vai ficar. Mas o assunto aí dessas contratações aí, e o Vasco está contratando, hein? Tem notícias aí que foi atrás, foi sondar o Adrielson. Adrielson jogou no Botafogo ali, tem qualidade? Tem. 27 anos de idade, talvez ele consiga dar uma sustentação àquela defesa ali que nós ainda não conseguimos. Melhorou bastante com Robert Renan e com o Cuesta, mas ainda não deu liga, ainda não está 100%, precisa melhorar. Se vier, tá? Vasco sondou e acho que o clube que detém a escalada da Arábia quer 50% do passe dele. Vamos ver, o Vasco está com a grana, já estava antes de vender o Ryan, agora que parece que confirmou mesmo que vendeu o Ryan, o Vasco está com a grana. Se quiser trazer esse jogador aí para reforçar a zaga, com certeza vai ter condições de trazer. Coisa de 6 milhões de dólares, não é nada muito caro não. Tá? E precisamos reforçar a defesa, né? Tanto com o zagueiro quanto com laterais, não temos. Vai estar tentando aí também o Cuiabano, ex-Botafogo, mas o Nottingham Forest está dificultando a negociação. E precisamos, óbvio, né? Perdemos o Verratti, que não estava nos planos, o Ryan a gente já sabia que ia sair, mas precisamos repor. Só o Brenner e o Nestroça ajuda pra caramba, mas a gente continua com o elenco muito curto, tá? Na hora que começa as substituições, é aquilo que eu falei, o Diniz vai olhar para trás e falar, meu Deus do céu, lá vem esses pés de pano e agora com certeza sem sangue, sem vontade, sem raça, para entrar no segundo tempo, fazendo a qualidade do time do Vasco cair e muito.
Vamos torcer para estar tudo certo. O Pedrinho, na minha opinião, está trilhando o caminho certo aí, tanto administrativamente quanto agora fazendo contratações. E vamos que vamos. Hoje é faca nos dentes, sangue nos olhos e que o nosso Vascão traga a vitória. Vascaíno, se chegou até aqui e não deixou o like, dá tempo ainda. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e saudações vascaínas.